Começo por felicitar o candidato por ter chegado aqui às provas, à sua prova pública, na Universidade de Bertas. É um corolário de um trabalho desenvolvido, juntamente com a sua orientadora, a professora Luísa Carvalho. Em nome pessoal, em nome da Universidade de Bertas, em nome do seu reitor, Paulo Dias, quero agradecer também à professora Ina Paiva por ter acedido a fazer a arguência da dissertação, o que nos honra também a presença dela aqui e a colaboração com a Universidade Lusófona, o qual eu já peço também que entregue cumprimentos institucionais ao Sr. Reitor da Universidade Lusófona de Lisboa. Já ao candidato as melhores felicidades para a prova, dizer que a prova vai decorrer em 90 minutos, tem 15 minutos iniciais para fazer a sua apresentação da prova, e depois os restantes minutos, em parcelas mais ou menos 25 minutos para cada um dos elementos, juntamente também consigo, igualmente repartido, para fazer então a arguência, as nossas questões e o candidato expressar as respostas da melhor forma que aprouver a todas as questões que lhe foram colocadas. Está bem? Tem alguma dúvida? Tá? Se tiver, por favor, também interrompa, estamos cá também para eu poder ajudar a esclarecer. Então, por favor, muito obrigado. 15 minutos, no máximo. Primeiro, agradeço a oportunidade que me dão de estar aqui. Agradeço à mesa, ao presidente, no caso o Dr. Mário Neves. Eu sou Danilo Luvumba Martins Nondolo. Sinto-me honrado nesse momento em fazer a minha apresentação com o título Percepções Empreendedoras dos Jovens e Ecossistema Empreendedor. Um estudo aplicado à cidade do Huambo, com a orientação da professora doutora Luísa Carvalho e co-orientado pelo professor doutor Tiago Carlinhos. O mesmo apresenta 3 capítulos. O primeiro trata dos principais conceitos de empreendedorismo. O segundo aborda questões relacionadas com a educação para o empreendedorismo. O terceiro tem a ver com a metodologia aplicada. Por que, então, da escolha do tema? Primeiro que o empreendedorismo tem sido alvo de muitas investigações e suas múltiplas implicações devido a alguns indicadores que apontam ser este um dos grandes fatores na promoção do desenvolvimento econômico, geração de rendimento e de riqueza a nível do mundo. Outro, sim, tem a ver com o grande vazio de estudos acadêmicos sobre empreendedorismo em Angola, particularmente no Huambo, e também a ansiedade por parte dos jovens em adquirir o seu primeiro emprego na função pública, ao contrário do maior número de quadros que saem para o mercado de trabalho. Por outra, existe a falta de conhecimento sobre algumas ferramentas associadas ao empreendedorismo, sobretudo no que tange à criação do autoemprego por parte dos jovens. Este trabalho apresenta os seguintes objetivos. Objetivo geral: compreender as percepções dos estudantes quanto ao empreendedorismo na cidade do Huambo. Os específicos: o primeiro é caracterizar o perfil dos estudantes por idade, gênero e a proveniência escolar. Segundo, identificar os programas e infraestruturas de apoio ao empreendedorismo juvenil na cidade do Huambo. Terceiro, inventariar a percepção dos diretores das escolas sobre a educação para o empreendedorismo na cidade do Huambo. Assim, passo a apresentar o primeiro capítulo. Existem várias definições à volta do termo empreendedorismo, mas até aqui, segundo Carvalho Costa, dizem mesmo não haver uma definição única e de consenso. Porém, em comum existe convergência de ideias para o que se entende por empreendedorismo. Na visão de António, empreendedorismo é um estudo voltado para o desenvolvimento de habilidades e competências para a criação de um projeto técnico, científico ou mesmo empresarial. Já Dornella diz que o empreendedorismo é o combustível para o crescimento econômico, no sentido de gerar emprego e prosperidade. Para que o indivíduo se torne um verdadeiro empreendedor, é preciso que se tenha em conta o perfil empreendedor. Segundo Maitland, aponta alguns desses requisitos. Primeiro está a procura de oportunidade de iniciativa, onde
o empreendedor tem que fazer tudo antes do solicitado e também atuar para a expansão do negócio. Persistência, ali tem de ter a capacidade de reagir a frustrações e também a situações de tensão. Está a exigência de qualidade e eficiência. Ali o empreendedor tem que procurar fazer as coisas de forma melhor, mais rápido, mais barato e agir de modo a exceder padrões de excelência. Está o comprometimento, significa assumir a responsabilidade com o empreendimento. E depois a procura de informação. Significa dizer que o empreendedor ali tem de pessoalmente obter informações de clientes, concorrentes e fornecedores. Depois está a habilidade empresarial. Além daquilo que é a imaginação, a criação de ideia e transformá-la em oportunidade, o empreendedor também deve ter a capacidade de montar um negócio. Depois temos a independência, a liberdade e a autoconfiança. Ali o empreendedor precisa buscar sempre a autonomia, mesmo em situações de resultado desanimador, expressar a confiança na sua própria capacidade de enfrentar os grandes desafios. Para que estes conhecimentos sejam vincados no indivíduo, é preciso que a escola desempenhe o seu verdadeiro papel na educação para o empreendedorismo. Na visão mesmo de Peixoto e Fonseca, o empreendedorismo, a educação para o empreendedorismo não visa apenas a preparação de futuros empresários, mas sim o desenvolvimento de capacidades empreendedoras nos jovens para uma cidadania ativa, participativa e mesmo crítica. Para a Faria, a promoção de uma cultura mais empreendedora só é possível se a escola se implicar na preparação de futuras gerações, e isto é para a valorização do conhecimento e da inovação. Por que falar do empreendedorismo? Hoje, muitas nações estão preocupadas por causa da sustentabilidade e por causa das economias, da estabilidade das economias. Uma questão que não é apenas tarefa do Estado, mas também do cidadão. Significa dizer que ali, segundo Carvalho, diz que o aluno não deve estudar apenas para adquirir, para ser enquadrado nas instituições estatais, como também adquirir conhecimentos para, de forma independente, conseguir criar os seus pequenos negócios ou mesmo ser empreendedor corporativo. Assim, passo de imediato aos procedimentos metodológicos. O estudo é do tipo observacional descritivo transversal. Foi realizado nas 3 instituições escolares, na Escola do Segundo Ciclo, Xavier Samacau, Faculdade de Economia, Instituto Médio de Administração e Gestão. Foi desenvolvido num período compreendido entre 15 de agosto de 2015 a 10 de junho de 2016. A população foi constituída por todos os estudantes dessas 3 instituições. A amostra é não probabilística, constituída por 394 estudantes selecionados por conveniência. Também foram entrevistados os diretores das escolas, os responsáveis pelas instituições de formação profissional, bem como o coordenador provincial de empreendedorismo no AMO. Para o tratamento e análise de dados foi utilizado o programa, ou melhor, Programa Informático SPSS, versão 19, e também o Microsoft Word para a redação. No entanto, quanto aos critérios de inclusão, foram selecionados estudantes da 12ª classe do segundo ciclo do IMAG e os de 4º ano da Faculdade de Economia, optando-se pelos anos de final de curso. E quanto às considerações éticas, foi preciso, antes de aplicar os inquéritos, elaborar um documento de solicitação a essas instituições. E assim passo à apresentação e discussão dos resultados. O quadro número 1 mostra-nos que 50% dos inscritos são de idade compreendida entre 18 e 20 anos.
significa dizer que haja possibilidade de as pessoas de maior idade perceberem melhor questões ligadas ao empreendedorismo, o que vai de acordo ao estudo feito por SACAR no programa SBI, que defende a idade como fator determinante na atitude face ao empreendedorismo. O quadro número 2 mostra-nos que 60% dos inquiridos são do género masculino, o que tem a ver com a natureza masculina de responsabilizações econômicas para a sustentabilidade das famílias. O quadro número 4 mostra-nos que dos estudantes inquiridos, os de Xavier Samacau e Faculdade de Economia, o gênero feminino é o que mostra maior interesse em obter informações sobre empreendedorismo. No quadro número 5, os estudantes do IMAG e do Xavier Samacau são os que apresentam, são os que afirmam existir a disciplina de empreendedorismo nessas instituições versus a Faculdade de Economia, onde 100% diz mesmo não haver a disciplina de empreendedorismo. O gráfico número 2 mostra-nos a atração por opção profissional ao empresário. Significa dizer que ali os estudantes do IMAG e da Faculdade de Economia são os que mostram maior interesse em ser empresários. O gráfico número 8 mostra-nos a percepção dos diretores quanto ao empreendedorismo e dizem mesmo 100% das respostas concorrem para a questão da educação para o empreendedorismo como um fator importante que contribui para o desenvolvimento da qualidade de atitude das pessoas, também a capacidade de gestão, capacidade de sobrevivência, responsabilidade de trabalho e mesmo também a capacidade de tomada de decisões. Feita a apresentação e discussão de resultados, conclui-se o seguinte: o empreendedorismo constitui objeto de várias investigações, para além de ser um assunto que faz parte do centro das atenções dos governos a nível do mundo. O trabalho de investigação ainda apresenta um conjunto de aspectos sobre empreendedorismo, educação para o empreendedorismo, fatos e dados sobre o empreendedorismo no geral, pouco estudados, e no caso da Angola, pouco estudados sob o ponto de vista acadêmico. Os estudantes, na sua maior parte, não é, têm percepção empreendedora, são os do gênero masculino e de idades compreendidas entre 18 e 20 anos. Também a maioria dos inquiridos prefere ser no futuro trabalhadores por conta de outra, especificamente no setor público. Existe uma maior ansiedade em obter informações sobre o empreendedorismo por parte dos estudantes no geral, e o que revela uma grande evolução neste processo. As escolas estudadas, bem como as instituições de formação profissional, carecem de políticas fortes para apoiar, através de informações sobre empreendedorismo e infraestruturas de suporte à dinâmica empreendedora na cidade do Amo. O ensino superior também precisa de incluir a disciplina de empreendedorismo de forma específica no seu plano curricular. Assim, recomenda-se o seguinte: que os órgãos ministeriais de tutela, junto das instituições de ensino superior, implementem programas letivos com conteúdos curriculares cujas disciplinas abordem de forma evolutiva, crescente e profissionalizante o empreendedorismo. Que haja direcionamento, reavaliação de políticas e de programas de apoio existentes para que se alcance a população empreendedora. Que as instituições de formação afim sejam providas de estruturas auxiliares de apoio à formação dos empreendedores, nomeadamente laboratórios de ideias e também incubadoras de empresas. Que haja continuidade de ampliar este estudo a nível da cidade do Amo
e também estender possivelmente para outras províncias de Angola, para que exista comparações entre os resultados a alcançar. Assim, por aqui, coloco o ponto final e agradecer a atenção que me foi dispensada. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao candidato Daniel Luvumba Martinho Nondolo por ter cumprido escrupulosamente os 15 minutos que lhe foi dado, enfim, um pouquinho menos, inclusive. Obrigado pela exposição que aqui nos trouxe. Passo de seguida à sua professora Ina de Sousa Paiva, Parduense, 25 minutos, enfim, da forma como melhor entender, de acordo também com o candidato. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente do júri, o professor Mário Negas. Também gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela Universidade Lusófona. Cumprimento à professora Luísa Carvalho, muito obrigada por ter-me convidado e representar aqui a minha universidade, e também represento e dou as minhas felicitações ao candidato Daniel Nondolo, e desejo-lhe umas excelentes provas públicas e com o maior sucesso a partir, neste momento. Relativamente, e também cumprimento os demais presentes, relativamente ao trabalho em termos gerais, o trabalho está bem estruturado, cumpre todos os requisitos académicos, tem uma introdução bem elaborada, tem motivação bem justificada, tem revisão de bibliografia composta em 2 capítulos, tem um conteúdo muito específico que corresponde ao trabalho feito, tem o estudo empírico também bem desenvolvido e tem conclusões. Além de mais, o trabalho tem um glossário, tem lista de abreviaturas, índice de figuras, portanto, corresponde a todos os requisitos. E muito parabéns pelo estudo feito, também parabéns pela sua apresentação, que identificou muito bem os objetivos e conseguiu explicar muito bem o trabalho, e deu para perceber que o trabalho foi feito com gosto. Queria só destacar que estive a ler o trabalho. Na minha opinião, a grande mais-valia do trabalho, de facto, é um estudo do terreno que foi feito. Foi feito um trabalho enorme sobre as entrevistas, portanto, foram feitas também os questionários e, portanto, isto é um grande trabalho do campo que contribui para as conclusões do seu estudo. Muitos parabéns. No entanto, de facto, estou cá em papel de dar algumas referências, de chamar a atenção a algo, e também tenho algumas questões que trouxe para cá. Em termos de, enfim, gerais, passando por tudo, começando por índice, não sei se já tem o trabalho, se quiser ver, porque isto não é questão, é só mais para referir aquilo que eu destaquei, até porque o trabalho vai ser lido e, de facto, gostaria de lhe dizer, no seu índice tem, obrigado, no seu índice tem enquadramento teórico, capítulo 1 e 2, e depois diz capítulo 3, e dá, talvez é um lapso, parece que o capítulo 3, que é o estudo empírico, faz parte do enquadramento teórico. Entende? Conseguiu encontrar? Sim. Tem enquadramento teórico, depois capítulo 1, 2, 3, enquanto que o capítulo 3 já não é um enquadramento teórico, já é um estudo empírico. Portanto, é só para anotar isto. Depois, em termos de ortografia, só queria chamar aqui a atenção à questão das referências bibliográficas. Por exemplo, se quiser ir à página 23, temos aqui a questão, é igual a todas, mas eu achei que ficava muito bem chamar a atenção para já para os seus estudos futuros, porque eventualmente irá escrever e expor, então isto também era muito importante, porque estamos sempre a aprender e neste momento também está a aprender. Pronto. Então, temos aqui uma citação de Faria, em que diz 2009, portanto,
Segunda citação, 2009, página 4210A, 213A. O A não se enquadra nas referências bibliográficas. Ou há mais, ou faz falta algo nas referências. Não sei se fiz-me entender. Nessa altura, o A não haveria necessidade de ter, é isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. Depois, página 24, por exemplo, depois das citações, cita o estudo de Carvalho, et al. Está junto. Talvez teria que dividir, et al. E depois há uma questão aqui que é, algumas vezes utiliza referências bibliográficas e diz em português, por exemplo, Emanuel e Aris diz e algumas vezes diz et al. Portanto, Portanto, teria que utilizar uma linguagem comum, sim. 25, utiliza no segundo parágrafo Canver et al. 2011, depois diz PSP. Não entendi se é uma regra assim, se falta algo aqui, portanto, depois poderemos explicar mais tarde. E depois encontrei, isto há persistente em trabalho, de facto não vou aqui indicar, não vou focar nisto, porque são pequenos lapsos que dá depois para, enfim. Depois tem aqui na página 26, uma citação que é o último parágrafo, página 26, último parágrafo, em que diz Costa e Carvalho, 2011. Último parágrafo, última frase. Costa e Carvalho. Só que este livro, o artigo não se encontra na bibliografia. Está omisso. Pronto. Ok. Portanto, isto passando essas questões, enfim, de lapsos, não vou me focar nisso. Agora, passando para metodologia. É o capítulo 3, página 41. Pronto. Está bem explicado no início o tipo de estudo, a amostra que utilizam. No entanto, quando chega à página 44, tem ponto 3.4, em que diz recolha, análise de dados e discussão dos resultados. Isto é a minha proposta. Enfim, o autor fez o trabalho, mas talvez seria melhor análise de dados e discussão dos resultados fazer a parte. Isto porquê? Porque dentro do ponto 3.4 depois começa, enfim, tive alguma dificuldade de organizar as conclusões e a organizar a discussão dos resultados, porque vem o 3.4 que é, depois tem o 3.4 tem recolha, análise e discussão, e depois só tem 3.4.1 critérios de inclusão, e depois tem 3.5 caracterização local do estudo, enfim, depois caracteriza o estudo e depois começa logo com resultados. Enfim, até pode ser assim, mas na minha opinião talvez seria melhor os resultados colocar mesmo à parte. Nessa altura o 3.4 seria apenas... Isto depois, sim, se estou a dar a minha sugestão, não quer dizer que tem que ser feito assim, é só, enfim, era só para dizer que o leitor externo, eu estive a ler o trabalho, tem depois algumas dificuldades de, enfim, de se focar em resultados e encontrar os resultados do trabalho. Depois, passando pelos resultados, às vezes diz que tem um quadro e depois diz, no quadro acima apresenta isto, mas convém era dizer no quadro número 8 a informação é esta. Portanto, às vezes esqueço que há quadros, isto é difícil perceber a informação ao que se refere, às vezes. Bem, isto relativamente à metodologia que eu, pronto, enfim, talvez poderia ser melhor da outra maneira apresentar os resultados do estudo. Depois, quando aqui efetivamente apresenta, finaliza com a análise SWOT, quando finaliza com a análise SWOT, eu fiquei aqui com algumas dúvidas na análise SWOT, tenho algumas questões. Página 73.
E queria que me esclarecesse o seguinte, isto se quiser apontar esta questão, fica já apontada, porque isto é a mesma questão, 73. Portanto, apresenta aqui forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E na análise SWOT apresenta que uma oportunidade, a crise económica que assola Angola desde 2014. Isto é uma oportunidade que está aí. A crise económica que assola Angola desde 2014. Mas depois, nas ameaças, diz que a crise é uma das ameaças. Eu queria que no final explicasse isso melhor. Portanto, é uma questão que eu gostaria de que respondesse. Portanto, parece que é oportunidade e depois do outro lado tem a ameaça, que a crise é uma das ameaças. Em termos de conclusão, vou passando para a conclusão, que eu também não consigo falar muito, portanto, agradeço o tempo, mas vou aquilo que me interessa mais. Então, em termos de conclusão, é uma conclusão bastante desenvolvida. No entanto, o que em termos de estudo científico, que eu, enfim, considerei que faz aqui uma falta de ligar conclusões que obteve, porque de facto apresenta objetivos e depois as conclusões estão de acordo com objetivos, estão a coincidir, está tudo certinho. Agora, falta aqui alguma... eu compreendo que há falta de literatura. Contudo, há estudos realizados e já citou vários estudos no enquadramento de literatura. Agora, quando faz as conclusões, penso que falta aqui alguma ligação com literatura. Portanto, dizer que no estudo tal, mesmo que fosse um estudo europeu ou estudo realizado em Portugal, a conclusão foi esta. Portanto, é um bocadinho de crítica, falta um bocadinho de massa crítica aqui, criticar um pouco e comparar as suas conclusões com as conclusões dos outros estudos, ou tentar explicar o porquê. Até porque falou na apresentação que a maior parte dos empreendedores são do sexo masculino. Sim, não serão questões culturais que estão por detrás disso. Portanto, há aqui, eu até podia explicar um pouco melhor aquelas conclusões que conseguiu obter do trabalho. Portanto, a conclusão aqui, penso que podia estar melhor ligada com boa referência bibliográfica que fez anteriormente. Isto é, enfim, é só uma anotação. No glossário, até estive a ler o seu glossário, veja bem, tive aí com muita atenção, e no glossário, só queria chamar a atenção aqui a uma, está na página, logo a seguir às referências bibliográficas, tem um glossário em que fala sobre a crise económica, explica. Só que o glossário diz assim, crise económica, fala-se de crise de subsistência, sempre que um grupo social não possa satisfazer as suas necessidades básicas. E fiquei aqui um pouco com dúvida. Pode explicar esta frase também? Crise económica. E por fim, é só mais uma questão, que é a seguinte: o nome do trabalho é Percepções Empreendedoras dos Jovens e Ecossistema Empreendedor. E a revisão de literatura foi feita sobre, portanto, como já falou, empreendedorismo e educação para empreendedorismo. Eu gostaria de que pronunciasse sobre o que é um ecossistema empreendedor. É que eu fiquei na dúvida até o fim do trabalho e não vi em nenhum lado a dizer o que é um ecossistema empreendedor. Em nenhum lado vi esta referência. E, portanto, deixo agora consigo as minhas questões. Muito obrigado, professora. Então passo ao candidato, ao Daniel
por favor, de responder às questões colocadas, depois eu prosegue. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. As questões que me são colocadas, nessa altura, as primeiras têm a ver com observações que a doutora faz sobre a estrutura do livro e aquilo que é o desenrolar dos conteúdos ao longo deste material. E eu, honestamente, agradeço as questões que são colocadas e vou fazer questão, junto da minha orientadora também, fazer um enquadramento daquilo que são as sugestões feitas pela doutora. E agora, quanto à questão que aparece na página 73, sobre forças e sobre SWOT, aqui, de facto, coloco a questão de crise econômica como oportunidade, isto a nível global, a nível da estrutura superior, no caso o governo, no caso o Estado, que a crise econômica pode ser também uma oportunidade para Angola desenhar um novo figurino, uma nova política em termos de ultrapassar esta dificuldade. E também coloco como uma ameaça para o empreendedor como tal. Para o empreendedor como tal, aquele que procura se desenvolver os seus pequenos negócios, a crise econômica pode ser também, nesta vertente, uma ameaça, na medida em que pode não haver um espaço como tal, ou então pode não ter um ambiente favorável para desenvolver o seu negócio. E que ali está também a questão da capacidade do empreendedor de poder enfrentar essas situações, porque as dificuldades aparecem, mas é preciso ter a capacidade de ultrapassar. Daí a razão de colocar crise econômica como oportunidade e, de um lado, como ameaça. E agora, a doutora também falou-me da falta de ligar conclusões com a literatura, que, no entanto, devia aparecer também nas conclusões a questão de criticar e comparar e explicar o porquê. Em alguns casos, nós fizemos praticamente, colocamos os autores como sustentabilidade daquilo que são os dados recolhidos, e já aqui ao longo da discussão dos resultados. Em cada quadro que fomos colocando, no final colocamos algum trecho para sustentar os dados recolhidos. E não fizemos isso realmente quanto às conclusões. Mas, no entanto, fica aqui observado para podermos organizar melhor. Agora, quanto ao glossário, crise econômica, como aqui está a dizer, crise econômica é a ciência que estuda os processos de produção, intercâmbio e consumo de bens e serviços. Fala-se de crise de subsistência sempre que um grupo social não possa satisfazer as suas necessidades básicas. Bem, de facto, é nessa vertente que eu fui buscar essa ideia que crise econômica é sempre que a população não consegue realmente satisfazer as suas necessidades. E vou dar um exemplo concreto. Nesse momento, Angola vive realmente uma crise econômica, que os preços realmente sobem esporadicamente,
E, por exemplo, o saco de arroz que antes custava 2.000 kwanzas, por exemplo, hoje já custa 8.000 kwanzas, e isto realmente reduz a capacidade, o poder de compra, em função contrapartida, ou então comparando com aquilo que é o rendimento propriamente de cada um. Então é nessa vertente que se coloca esta definição. Agora, tem outra questão. A terceira, sim. A terceira, sim, que tem a ver com percepções empreendedoras dos jovens. Trato disso e, em contrapartida, também tem o ecossistema empreendedor. De facto, a doutora aqui tem razão, que não se fez referência a esta parte, mas ecossistema empreendedor é mais ou menos um conjunto de infraestruturas de apoio ao empreendedorismo. Esta ligação, esta rede de infraestruturas que apoiam o empreendedorismo, e que realmente na cidade do Huambo isto ainda quer dizer que nota-se com muita fraqueza, porque não conseguimos encontrar espaços que lidam com esta vertente de apoio ao empreendedor. E eu reconheço honestamente que em nenhum momento fizemos referência desta parte. Estou satisfeita. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Professor. Então, de seguida, passo a palavra à Sra. Professora Luísa Cajica Carvalho, sua orientadora, também para fazer a apreciação do trabalho. Se calhar, não sei se me empresto o meu, Gostava de cumprimentar mais uma vez os meus colegas, a professora Ina Paiva, e agradecer a disponibilidade para arguir este trabalho e as considerações que fez pertinentes ao trabalho do Daniel. Também agradecer aqui a presidência do professor Mário Negas. Para o Daniel, isto começámos assim numa fase e foram muitas perguntas ao longo do tempo, não é? Houve ali uns meses que o Daniel desapareceu em combate, depois voltou a aparecer, e quando já não se esperava que a coisa terminasse no tempo normal, ele, portanto, esforçou-se e de facto trabalhou a sério e conseguiu levar a cabo, e acho que fez um trabalho interessante, porque também partiu do zero, não é? E talvez a questão do ecossistema tenha a ver com isto, porque de facto, ao que parece, não há ecossistema, não é? Nós, quando preparámos o nome, considerámos a possibilidade de ele existir, mas o que existem são várias instituições, cada uma a trabalhar por si, e há poucas infraestruturas de apoio. Portanto, ele agora, como cidadão do país e como cidadão, não é, daquela região, também pode contribuir para criar um verdadeiro ecossistema com aquilo que aprendeu, e pode dar esse contributo. Pronto, eu gostaria não vou fazer nenhuma questão ao Daniel, porque já fiz muitas perguntas, muitas sugestões. Gostaria apenas de referir que é com alegria que vejo chegar aqui este dia. Passámos ao início uns momentos muito difíceis, não é? Em que as expectativas de parte a parte também eram difíceis de conciliar, e que tínhamos, pronto, muitas revisões, e eu mando muitos comentários, muita coisa, eles às vezes assustam-se ao início, mas conseguimos chegar a bom porto, e pronto, e foi um gosto orientar o Daniel e ver que ele, afinal, tinha potencial e capacidade para trabalhar e para desenvolver, portanto, um projeto articulado e que faz algum sentido, e que penso que agora o importante será também passar estes resultados às instituições. Não sei se já passou, mas é muito importante passar estes resultados às instituições onde fez o seu trabalho, não é? Para eles também saberem, para quando, numa próxima vez, o Daniel ou outro colega forem pedir essa colaboração para os inquéritos, etc., as instituições poderem responder outra vez afirmativamente, porque sabem que depois têm um retorno, não é, dos resultados, que também lhes podem vir a ser úteis. Isso é importante, transferir o conhecimento para a sociedade. E é tudo. Não sei se o candidato Daniel Mendolo quer fazer algum comentário. De facto, o momento é mesmo emocionante. Quero aqui agradecer
primeiro a presença da mesa de júri e a marcação da data, que realmente fiquei com muita expectativa desta data, e desde a altura que me comunicaram que seria hoje, dia 15 de dezembro, quase que não dormi e a preparar-me para esta data, e realmente hoje, graças a Deus, chegou o grande momento. E só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus Todo-Poderoso, porque eu confio muito nele, e também agradecer a minha orientadora, que eu considero como uma grande mãe, desde o primeiro momento. É verdade. Naquilo que ela foi dizendo é mesmo real, que no princípio quase que via em minha frente muito obstáculo, muita dificuldade de começar o trabalho. Eu não conseguia ver aonde começar, mas ela foi insistindo, foi me dando força, foi me dando algumas sugestões, enfim, e havia momentos que eu parava, quase que não ficava um tempo sem comunicação, mas que depois ela fazia-me lembrar, e de facto foi assim a nossa grande luta ao longo, e até que chegamos ao momento de terminar este trabalho, que hoje estou aqui com muito orgulho. Também agradeço a minha família, embora não esteja aqui presente, mas acredito que através dessas imagens, o vídeo, enfim, poderão constatar in loco aquilo que foi a minha dissertação hoje. Muito obrigado. Imita que eu interrompo, não agradeço já tudo, porque ainda não é a palavra, o verbo ainda não foi, está a ser. É verdade. Está a ser, agradeço as palavras que dirigiu à sua orientadora. Tá bem. Eu, na qualidade de presidente do júri, também vou fazer uns breves comentários. Enfim, a professora Ina Paiva já fez os comentários, digamos, pertinentes, mais importantes, aquele que deve ter aqui em atenção. Agora, quando depois puder fazer a reestruturação, se for o caso disso, essa recomendação, essas pequenas revisões, enfim, conforme eu entender, que lá está, sob a supervisão da professora Luísa Carvalho. Dizer que também foi um agrado ter podido ler, não com tanto pormenor, enfim, com toda a certeza conta aqui, quer a sua orientadora, quer a arguente, mas também foi um prazer ler a sua dissertação, bem redigida. Gostei da forma como apresentou o índice, gostei também muito da forma como até tem o próprio resumo logo de início, onde de uma forma correta apresenta logo todo o seu trabalho, os resultados do trabalho, a amostra do trabalho, enfim, nem sempre vemos isso neste tipo de trabalho, nas dissertações, mas ter aqui espelhado todo o resultado do seu trabalho, a metodologia, me agradou. Também a ponto que fez para os trabalhos futuros, enfim. Subscrevo inteiramente o que aqui foi comentado pela professora Ina Paiva relativamente à questão do ecossistema, enfim, foi aqui também referido pela sua orientadora, porque embora o questionário com o qual utilizou para a investigação, um questionário já testado, muito bem elaborado, ele, enfim, lança algumas pontes que podem ser utilizadas para a questão do ecossistema, mas na verdade não desenvolve muito a questão do ecossistema, e se calhar daí também não ter aprofundado essa questão. Naturalmente faço minhas também os desafios que a professora Luísa Carvalho lançou, também como cidadão, naquele território, tentar de alguma forma dinamizar a questão não só da educação empreendedora, porque ela realmente deve começar nas escolas, eventualmente quanto mais cedo melhor, mas também todos os fatores que estão, digamos, que concorrem para o desenvolvimento de um ecossistema, ou pelo menos para a implementação e desenvolvimento de um ecossistema também que possa alavancar as questões do empreendedorismo. É interessante ver que, enfim, a questão, eventualmente, os resultados que aqui obteve, em alguns casos, a ser o sexo masculino, digamos, eventualmente, com maior predisposição para o empreendedorismo, mas, enfim, como nós bem sabemos, em Portugal dá excelentes exemplos. Ultimamente têm sido as mulheres a dar os bons contributos, tem sido o sexo feminino a dar os bons contributos na área do empreendedorismo. Enfim, Portugal tem excelentes exemplos nesse sentido, e por isso eu estou certo que, enfim, se calhar numa região mais ali ao lado, daqui a poucos anos, se calhar estes resultados já não são tão bem assim, e espero bem que não sejam. Assim, faço aqui os meus votos.
a desafiá-lo também, nesse sentido, a desafiá-lo. Enfim, eu tinha aqui algumas questões, mas de alguma forma ou de outra já respondeu, mas faço-lhe apenas uma questão, era, no sentido até do que aqui já lhe foi dito, que recomendações, se assim se pode dizer, daria neste caso às instituições públicas, enfim, às tutelas, quer em termos da educação, quer em termos, por exemplo, da investigação, quer em termos, por exemplo, de responsabilidade sobre a indústria e serviços, quer dizer, no seu geral, que recomendações é que poderia dar para, na verdade, haver aqui uma ligação, pegando aqui na questão do ecossistema, para que estes homens que, nestas idades marcantes, não é? Dos 18, 20, um bocadinho mais novos, digo, possam, digamos, ter aqui algum apoio, algum respaldo relativamente a políticas públicas, não é? Por isso, que recomendações é que poderia deixar, quando lá chegar, poderá deixar às entidades públicas, eventualmente também privadas, enfim, associações, não é? Industriais, por exemplo, para que a questão da educação para o empreendedorismo pudesse fortalecer-se e de alguma forma também caminhar para a construção, o desenvolvimento, enfim, dar mais visibilidade a este ecossistema empreendedor que não foi aqui focado, mas enfim, com toda a certeza quando lá chegar vai procurar. Muito obrigado. Quanto a isso, eu poderia dizer que, sobretudo, a educação tem muito a fazer nesta linha. E tratando-se da educação para o empreendedorismo, tudo começa lá na escola. E o que eu recomendo é que os estudantes, ou melhor, as instituições escolares, no caso os professores, que sejam mais práticos, simplesmente programas de haver uma conciliação entre a teoria e a prática. Porque o que se verifica é que o que se passa é que os estudantes são praticamente os professores, colocam-se na posição de incutir apenas questões teóricas nos alunos, sobretudo em questões de definições, o que é o empreendedorismo, o que é aquilo, mas não se verifica uma ação concreta. E o empreendedorismo não é isto, é preciso que se vá à ação. E esta ação, como é que devia ser? Devia-se criar núcleos de estudantes que pudessem, num determinado período, desenvolver um trabalho nesta área de empreendedorismo e também fazer a conciliação com as empresas. E se queremos desenvolver competências empreendedoras, é preciso que haja uma ligação entre a escola e a empresa. E é isto que pode fazer parte das políticas do próprio Estado. E também submeter os estudantes à formação, sobretudo na linha de criação de planos de negócio, porque isto ainda é uma dificuldade. Fazer um bom plano de negócio, porque o bom plano de negócio propicia também a facilidade de aquisição de financiamento junto dos bancos, quer dizer, que dá uma garantia, mas essa garantia também é importante que seja feita através de infraestruturas de apoio ao próprio empreendedorismo, para dar garantia de que este indivíduo tem capacidade, não é, de desenvolver um pequeno negócio e merecer um acompanhamento ao longo do tempo. E eu consideraria que também, no caso dos estudantes, que houvesse mesmo um estágio, um período de estágio, quer junto das empresas, enfim. E outro caso também seria o Estado desenvolver esta política de ecossistema empreendedor. Eu acredito que nessa vertente teremos desenvolvido um espaço, né, que venha a servir para o próprio empreendedor ganhar mais corpo. E outra questão seria também, junto dos bancos, desenvolver as políticas de crédito a esses jovens, porque os jovens às vezes mostram interesse de fazer alguma coisa, mas
Às vezes os bancos mostram-se céticos dessa situação, exigem outros requisitos, enfim, mas que o governo também devia estudar formas de facilitar este processo. Pois é, a cultura do risco, não é? O risco, enfim, QB, não é? Quanto baixo, a cultura do risco controlado é um dos fatores também inerentes ao ecossistema empreendedor, enfim, a seu tempo eventualmente. Se quiser então fazer agora os agradecimentos finais, e não sei se mais algum momento do Júri tem alguma coisa a colocar, se não, por favor. Está bem. Mas em linhas gerais, sinto-me muito satisfeito neste momento e agradecer a presença do corpo de júri. Muito obrigado, em meu nome, em nome da Universidade Aberta, em nome do Conselho de Assistência dos Elementos do júri. Enfim, a Universidade Aberta também agradece o empenho, não é, do Daniel, enfim, que seja, digamos assim, um incentivador do estudo, não é, em Uambo, enfim, ou pelo menos em Angola também, não pedi muito, seja um incentivador desse estudo, enfim, e quiçá, nós também temos programas de doutoramento, não é? Quiçá, agora, esse empreendedorismo aplicado aqui ao estudo, ao conhecimento, enfim, possa também, e acima de tudo, que lhe possa ser útil, digamos, as ferramentas que a Universidade Aberta lhe pode proporcionar através do estudo, através também do desenvolvimento da dissertação junto com o seu orientador, a professora Luísa Carvalho, enfim, que isso seja uma mais-valia para a sua vida. Peço-lhe então agora que se retire, o júri vai reunir para fazer a deliberação, depois chamá-lo aí. Muito obrigado. E pedi-lhe que desligasse a câmara, está bem agora? Pois. Porque agora esta parte não é pública. O júri esteve reunido, do qual levou a ata que lhe vou ler, com o seguinte: ata número 34 da própria República da discussão da dissertação do curso de mestrado em Gestão MBA. Mestrando Daniel Luvumba Martinho Nundolo. No dia 15 do mês de dezembro de 2016, pelas 15 horas, reuniu no Salão Nobre da Universidade Aberta o júri nomeado por despacho número 176 VR-DC 2016 do Sr. Vice-Reitor da Universidade Aberta, professor Dr. Domingos Queiro, datado de 23 de mês de setembro de 2016, constituído por Dr. Mário Fernando Carrilho Negas, professor auxiliar do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, que presidiu; Dr. Ina Choban de Sousa Paiva, professora associada do Departamento de Economia e Gestão da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, Lisboa; Doutora Luísa Margarida Cajiga Carvalho, professora auxiliar do Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, orientadora, a fim de realizar a prova pública de discussão da dissertação do curso de mestrado em Gestão /MBA do candidato Daniel Luvumba Martinho Nundolo, nos termos do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Lei 107/2008, de 25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, o 115/2013, de 7 de agosto, e o 63/2016, de 13 de setembro, e artigos 38º do Regulamento Geral da Oferta Educativa da Universidade Aberta, de 25 de março de 2013, e artigo 11º do Regulamento de Avaliação, Classificação, Qualificação e Certificação da Universidade Aberta, de 11 de abril de 2016. Aberta a sessão pelo Presidente do Júri, e após cumprimentar os vogais do Júri e o candidato, procedeu-se à discussão da dissertação intitulada Percepções Empreendedoras dos Jovens e Ecossistema Empreendedor, um estudo aplicado à sociedade do Uambo, durante um período de tempo que não excedeu 90 minutos, tendo sido proporcionado ao candidato tempo idêntico ao utilizado pelos membros do júri. Concluída a discussão, o júri reuniu
em sessão reservada para apreciar a prova pública é para deliberar sobre a sua classificação. O Presidente do Júri começou por elucidar os vogais sobre o modo de votação e sobre a forma de classificação prevista na regulamentação aplicável. De seguida, o Presidente convidou os vogais, por ordem de intervenção na prova, a avaliarem a dissertação apresentada, as respostas do candidato às questões colocadas pelos membros do júri e a discussão realizada, fazendo uma apreciação geral e votada uma classificação. O Presidente do júri pronunciou-se e votou em último lugar. Terminada a votação, foi o candidato aprovado na prova pública, por unanimidade, com a classificação 16 valores, ficando em anexo apresentado e dela fazendo parte integrante os pareceres individuais dos elementos do júri. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do júri. Parabéns. Faço votos que correspondam às suas expectativas, enfim, por isso desejo que sim. O júri apreciou o seu trabalho, enfim, considerou, pela nota, que é um trabalho muito bem apresentado, bem discutido, o qual nos alegrou também que estamos aqui presentes a fazer esta prova. Algumas considerações que deixamos, uma das quais, enfim, no resultado da própria apuração da professora Ina Paiva, enfim, do qual tomou nota, e o seu orientador também, o qual, enfim, na qualidade de Presidente do júri, lhe peço que faça as devidas correções e alterações sugeridas para depois entregar a prova final. Também surgiu aqui como argumentação, com base na reunião que tivemos, que no âmbito do glossário, não é assim? No âmbito do glossário, fosse também indicado em uma entrada de ecossistema empreendedor, não é? Ou seja, uma vez que a sua dissertação versa também sobre isso, enfim, faria sentido, nessa parte da dissertação, incluir uma definição sobre o referido ecossistema. Por conseguinte, enfim, dou agora aqui a palavra ao orientador, não sei se quer desejar algum incentivo e parabéns ao seu... Parabéns, mais uma vez, que agora tentar também publicar o trabalho e quem sabe começar a preparar o doutoramento e voltar. Também. Muito obrigado. Sim, também junto aos parabéns, muitos parabéns. Obrigado. Pelo trabalho e pela finalizar a parte final.